Fala pessoal, olha eu aqui de novo. Eu tô passando aqui rapidinho só para convidar você para assistir esse vídeo que tá demais. É o Tiranossauro Rex parte 2. Nele eu continuo contando para você tudo o que você sempre quis saber sobre o Tiranossauro Rex. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, já vai fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer. O que é? Se inscreve se você não for inscrito, deixa um joinha, já agora no começo do vídeo para não se esquecer. Também você pode compartilhar esse vídeo com todo mundo que você quiser, deixa um monte de comentário legal e não esquece, ativa o sininho de notificações, beleza? Então é isso, eu tô pronto aqui e você tá pronto aí? Então vamos lá? Vamos embora pro vídeo, valeu, tchau! Para começar então, vamos voltar de novo lá naquele tempo em que começaram a descobrir os esqueletos de Tiranossauro Rex. E aí, a partir desses esqueletos, foram fazer as reconstituições. E as primeiras reconstituições foram de um tiranossauro assim, meio que numa posição em pezinha, sabe? Que a gente chama de ereto. Produção, empresta aí um tiranossauro ereto. Olha só, assim, tá vendo? Ele tem os pezinhos no chão e a cauda também apoiada aqui no chão. Com o passar do tempo, foram verificando que talvez ele não andasse ou não ficasse exatamente assim. E aí surgiram Tiranossauros Rex com uma posição mais moderna, tá? Produção, empresta aí. Então assim, ó, como que é mais moderno? Ele numa posição mais abaixada, com a cabeça um pouco mais abaixada e o rabo não encostando no chão, o rabo assim, ó, erguido, né, longe do chão, para formar mais ou menos uma camada, uma posição aqui equilibrada entre a cabeça e a cauda, né? Então essas foram as primeiras ideias que a gente teve sobre o Tiranossauro Rex, tá legal? Vamos então com uma coisa básica, né? Tamanho, altura, comprimento e peso. Como que era o Tiranossauro Rex? Bom, as informações que eu encontrei dizem que o Tiranossauro Rex girava assim um adulto, né, mais ou menos em torno de 5 metros de altura até 6 metros e meio de altura. Isso para o adulto, né? Para você ter uma ideia de quanto que corresponde isso, a altura máxima dele podia ultrapassar 2 andares de um prédio. Então ele era muito alto, né? E o comprimento, se você já achou ele grande na altura, olha só o comprimento. Ele tinha da ponta do focinho até a ponta do rabo, então toda essa distância aqui, mais ou menos 13 metros. Sabe quanto é 13 metros? Aproximadamente o comprimento de um ônibus desses que a gente tem na cidade. Podia ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Então ele era realmente enorme. E aí você olha, né, para o Tiranossauro Rex, aquela cabeçona, aquelas pernas grossas, o corpo volumoso e aquela cauda também bastante forte, você não vai imaginar que ele era levinho, né? Então também os estudos mais modernos que tratam dessas aparências aí do Tiranossauro Rex colocam os mais pesados, adultos já mais velhos, né, com mais ou menos aí 9 toneladas. Sabe o que é isso? Você imagina 9 toneladas? Só para você ter uma ideia, só para você ficar aí na sua imaginação. 9 toneladas é muito mais do que pesa o maior elefante que a gente conhece atualmente, tá bom? Então veja só que animal incrível não foi o Tiranossauro Rex. Vamos começar então falando da cabeça do Tiranossauro Rex. Aquela cabeça, gente, é assim uma verdadeira arma de guerra que permitia ao Tiranossauro achar e matar as suas presas. Bom, produção, empresta aí uma cabeça. Olha só. Esse aqui, lógico, que é um modelinho, né, em plástico aqui do crânio do Tiranossauro Rex, mas só para você ter uma ideia, de altura aqui, ó, ele chegava a ter aproximadamente 70 centímetros. E de comprimento, você pode pegar aqui embaixo, ó, seria mais ou menos 1,20 m a 1,5 m
de crânio. Então era uma cabeça enorme, cheia desses dentes que nós vamos falar mais daqui a pouco. Então ele era realmente uma máquina de destruição, né? E a gente nota que ele tem aqui a distância dos olhos até a ponta do focinho é muito grande. E isso foi um indicativo para os cientistas de que o Tiranossauro Rex deveria sentir muito bem os cheiros, os aromas da floresta. Então ele tinha um olfato muito bom, né? E se a gente olha aqui também no crânio, a gente nota que existem umas aberturas, né? Embora o osso seja forte, resistente, para ele conseguir esmagar as presas, haviam essas aberturas aqui que ajudavam a resfriar o cérebro. Olha que ponto que os cientistas chegaram de descobrir sobre o funcionamento desse animal. Então resfriava o cérebro enquanto ele estava lá devorando, caçando e devorando as suas presas, né? Então realmente era um animal muito poderoso. E sobre o olfato dele ainda, os cientistas acreditam que foi um olfato maravilhoso, sim. Conseguia descobrir alimento, descobrir algum tipo de perigo, alguma coisa assim, a muita distância, né? E as pesquisas que foram feitas chegaram até a interpretar que talvez no cérebro do Tiranossauro Rex tivesse uma grande área dedicada justamente ao olfato, né, de tão importante que era para o animal. E até que os receptores, né, as células que recebem os cheiros ali, elas tivessem uma quantidade, né, proporcional aí ao que a gente encontra hoje em dia nos felinos, né, em muitos gatos, inclusive no gato doméstico, que todo mundo sabe são ótimos predadores e ótimos farejadores, né? Então o Tiranossauro Rex talvez já tivesse todas essas qualidades há 66 milhões de anos, tá bom? Mas Luiz, me explica aí, por que é que ele tinha um olfato tão bom, um focinho tão grande? Olha, é fácil de você entender isso daí. Sabe quando você está aí na sua casa, às vezes, sei lá, deitado na cama, deitado no sofá, e do nada você sente aquele cheirinho de bolo, de feijão, de pipoca? Então, é isso. O olfato servia para o Tiranossauro Rex encontrar o seu alimento, encontrar a sua comida. Mas não era só isso, né? Isso já era já dava uma grande ajuda para ele. Mas ele também poderia, com esse olfato poderoso, encontrar talvez predadores. Não vou dizer predadores, porque um dinossauro desse tamanho ele não tinha muitos, né, predadores para bater nele, para derrotar ele. Mas talvez rivais, né? Talvez outros tiranossauros ou outros dinossauros grandes que quisessem ali entrar no seu território. Então ele conseguia sentir o cheiro deles e tomar a atitude que ele quisesse. E outro aspecto também é na época do acasalamento, né? Da reprodução, que aí ele precisava encontrar as fêmeas Tiranossauro Rex, tá? Então, mais ou menos é isso que eu encontrei aí na minha pesquisa. Na cabeça do Tiranossauro Rex, outra arma poderosíssima eram os olhos. Eram olhos grandes. Mais ou menos assim os paleontólogos estimam que era do tamanho de laranjas. Eles ficavam assim, ó, bem na frente, separados e mais perto do alto da cabeça. Isso dava um poder de visão muito bom para o Tiranossauro Rex. E eu vi até estudos que diziam que o Tiranossauro Rex conseguia enxergar cores, olha só que legal, e mais do que as cores do que a gente enxerga hoje em dia. Eles conseguiriam enxergar também outras tonalidades que a gente não é possível enxergar, né? Mas que outros animais que são parentes próximos dos dinossauros conseguem, como por exemplo as aves e os crocodilianos. E segundo esses mesmos paleontólogos, esses mesmos cientistas, essa capacidade de enxergar esse montão de cores diferentes dava para o Tiranossauro Rex muita vantagem para ele encontrar tanto os predadores quanto as presas misturadas ali naquela floresta em que ele vivia. Então com isso ele conseguia localizar e para ir decidir se ele ia brigar, se ele ia caçar, o que ele ia fazer. E quando a gente fala de Tiranossauro Rex, não dá para esquecer de falar dos dentes, aquelas máquinas de furar e de triturar ossos.
o Tiranossauro Rex tinha dentes que eram mais ou menos assim do tamanho de bananas grandes, tinham mais ou menos uns 28 centímetros e chegava a ter até 60 desses dentes na boca. Imagina só o poder de ataque desse animal com todas essas ferramentas. Os dentes, eles eram serrilhados e muito afiados. Então, como é que ele usava isso? Ele localizava a sua presa, ia até ela, prendia a presa com os dentes, jogava essa presa para cima, se ela fosse de um tamanho pequeno, e engolia ela inteira. Ou então, se ela fosse maior, ele usava os dentes, usava a força da sua mandíbula para tirar pedaços dessa presa, jogava esses pedaços para cima e engolia os pedaços inteiros. Sabe o que isso me faz me lembrar? Lembra do filme Jurassic Park 1, que tem aquela cena da perseguição e um dos personagens se esconde no banheiro? E aí o que acontece com o Tiranossauro Rex? Chega lá e o resto você já sabe, né? É muito triste. E com todas essas armas na cabeça, o Tiranossauro Rex era uma verdadeira arma de matar. Matava outros animais para comer, não é verdade? E segundo os estudos, né, que os pesquisadores fizeram, um Tiranossauro Rex adulto poderia comer até 230 quilos de carne de uma só vez. Então, seja um animal com esse peso, ou um pedaço de um animal maior que tivesse mais ou menos esse peso, né? O Tiranossauro Rex engolia sem mastigar, porque a maioria dos dinossauros não conseguia mastigar como a gente consegue fazer. Então eles engoliam pedaços muito grandes e inteiros. E toda essa maneira de se alimentar, todas essas ferramentas que tem no crânio do Tiranossauro Rex, fez desse animal um topo de cadeia alimentar. Ele era, na sua época, o dinossauro mais poderoso, o maior carnívoro. Então todos os outros dinossauros tinham medo e tinham respeito por esse animal tão impressionante. E os pesquisadores conseguem saber até qual tipo de dinossauro o Tiranossauro Rex podia caçar. Então, por exemplo, Triceratops, Edmontossauro são animais que serviam de alimento para o Tiranossauro Rex. Como é que a gente sabe disso? Porque foram encontrados esqueletos desses animais com marcas dos dentes de um outro animal que combinam com os dentes do Tiranossauro Rex. Então essa é uma grande pista sobre esses animais. E aí então já completamos as informações sobre a cabeça do Tiranossauro Rex. Agora então, resta pra gente ir para uma parte que talvez seja ainda mais legal do que a cabeça, que é o corpício desse dinossauro. E aí eu começo com uma pergunta para você. Quando você pensa no Tiranossauro Rex, o que é que mais chama a atenção nele para você? Peraí, olha lá. A Giovana falou o quê? A cauda, isso. O Juninho. O Juninho apareceu ali no chat. O Juninho falou do quê? Dos dentes. Nós já falamos dos dentes. Olha o João ali, ó. O João falou o quê? Das pegadas, mas pegada não é parte do corpo, né, João? Aê, o Guilherme acertou. É isso aí, Guilherme. Os bracinhos. Quando a gente pensa no Tiranossauro Rex, olha o que acontece. Ele tem esses bracinhos bem curtinhos e com 2 dedos, com unhas grandes na ponta deles. Então essa é uma característica fundamental para você identificar um Tiranossauro Rex. E quando a gente pesquisa sobre qual a utilidade desse bracinho para o Tiranossauro Rex, a gente vê que parentes do Tiranossauro Rex mais antigos do que ele tinham braços maiores. E conforme a gente vai encontrando outros dinossauros cada vez mais parecidos com o Tiranossauro Rex, o bracinho ele vai encolhendo. Então isso fez os cientistas pensarem que talvez essa característica seja uma tendência aí da evolução do grupo do Tiranossauro Rex de ter bracinhos cada vez menores, né? Mas para que eles usavam isso daí?
Bom, existem algumas ideias, a gente não tem muita certeza sobre isso, né? Uma das ideias é que talvez eles usassem esses bracinhos, mesmo sendo pequenos, para ajudá-los a se levantar quando eles caíam ou quando eles estavam em alguma posição de repouso. Outra ideia que os cientistas têm é que quando eles estavam ali brigando com uma presa maior, ou mesmo com outro Tiranossauro Rex, eles usavam esses bracinhos e essas garras afiadas para causar feridas nesses animais, né? E existem aí outras propostas que relacionam esse bracinho com a época do acasalamento, então eles deveriam usar de alguma maneira para conquistar a sua amada. De maneira diferente dos bracinhos que eram pequenos e pouco desenvolvidos, as pernas do Tiranossauro Rex eram pernas muito grandes e fortes. Elas eram musculosas, tinham pés grandes. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, o Tiranossauro Rex não era um corredor, um velocista muito rápido. Ele normalmente preferia andar do que correr, e ele andava mais ou menos a uns 5 a 10 km por hora. Era até que uma velocidade bastante boa para um dinossauro daquele tamanho, né? E eu encontrei até estudos que dizem que eles poderiam chegar até, no máximo, 20 km por hora. Isso porque, se eles tentassem correr mais, a pressão no pé deles seria tão grande que os ossos acabariam quebrando. Olha só que curioso. Ah, e por falar nisso, me lembrei agora que eu tenho um e-mail para ler. Um e-mail de uma telespectadora aqui do nosso canal. Deixa eu ver aqui qual que é o nome dela mesmo, Amanda Puladora, da cidade de Salto, aqui em São Paulo, né? A Amanda perguntou assim, deixa eu ver aqui no meu computador. Olá, Luiz, gosto muito do seu canal e dos seus vídeos. Obrigado, Amanda. Ouvi falar que o T-Rex poderia correr a quase 20 km por hora. Como sabemos essa velocidade se não existiam radares no tempo dos dinossauros? Boa pergunta, Amanda. Realmente é uma pergunta bem legal da gente pensar sobre ela, né? Como é que a gente sabe a velocidade de um dinossauro? Na verdade, a velocidade deles não é medida, mas sim ela é calculada. Então, como é que faz mais ou menos assim? Os paleontólogos encontram aquele conjunto de pegadas, né, de um dinossauro, pode ser o Tiranossauro Rex ou qualquer outro, e eles sabem, pelo tipo de pegada, pelo tamanho, qual dinossauro pode ter feito aquela pegada. E aí eles sabem o tamanho do pé, eles sabem o tamanho da perna, então eles mais ou menos ali calculam, né, qual a velocidade necessária para um dinossauro com aquele formato, aquele corpo, qual a velocidade que era necessária para ele deixar pegadas daquele tipo. Então é todo um cálculo que é feito, e realmente não é uma medição, não é verdade? E é interessante esse tema, eu acho que até no futuro eu vou fazer algum vídeo só para explicar isso daí melhor, porque eu acho que como você teve essa curiosidade, Amanda, várias outras pessoas que assistem o meu canal também têm curiosidades parecidas. Então, aí, foi bom, você me deu mais uma ideia de vídeo para o canal. E aí, você tem alguma dúvida cruel que está esquentando aí a sua cabecinha? Então escreve pra gente, pô, o que está esperando? É fácil. Você pode acessar qualquer uma das nossas redes sociais, ou então, se você preferir, o nosso e-mail para contato com a Dinosfera está aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos continuar então. Olha só, eu guardei essa informação bizarra para esse momento. Eu fazendo as minhas pesquisas, né, um dos trabalhos mais novos que eu encontrei, que é do comecinho de 2021, esse trabalho afirmava que, atenção, o Tiranossauro Rex poderia passar uma parte do tempo dele agachado, ou numa posição aí mais ou menos como sentado, como se ele estivesse sentado, né? Então, os paleontólogos encontraram marcas preservadas nas rochas e a interpretação deles foi nesse sentido. Agora, por que eles poderiam fazer isso? Não se sabe direito, né? Uma informação que tinha lá é que poderia ser que ele estivesse chocando ovos, mas não foram encontrados nenhum
nenhum tipo de ovo ou vestígio de ninho, nada disso foi encontrado. Então, talvez não seja isso, né? Aí pensaram que talvez ele pudesse passar uma parte do tempo realmente descansando, né, durante a noite, quando a temperatura era mais baixa, alguma coisa assim, né? Então essa é uma informação aí fresquinha e muito diferente sobre o Tiranossauro Rex, né? E agora chegou uma parte muito importante desse vídeo, que eu vou dar uma informação que acredito que muitos de vocês estavam esperando por ela. Afinal de contas, o Tiranossauro Rex tinha o corpo coberto por penas ou não? Você nunca ouviu falar disso? Não é possível. Você que gosta de dinossauro nunca ouviu falar que os dinossauros tinham pena? Então peraí, é o seguinte, vou perguntar para você. Hoje em dia, quais os tipos de animal que tem penas? Isso mesmo. As aves. Hoje em dia só as aves têm penas. Só que a gente tem que lembrar que, na época dos dinossauros, já existiam as aves. E, junto com elas, havia sim dinossauros que possuíam penas espalhadas pelo corpo, né? Vale lembrar também que os dinossauros são os parentes, digamos assim, mais próximos das aves. Então, tanto dinossauros quanto as aves, lá naquela época em que os dinossauros viveram, também tinham penas. Ah, tio, quer dizer então que o Tiranossauro Rex voava? Ou então, ah, tio, quer dizer que o Tiranossauro Rex tinha penas coloridas igual do pavão e da arara? Não, não falei isso, tá? E, aliás, eu vou tratar mais de penas em dinossauros em um outro vídeo em que eu vou falar bastante só desse assunto, tá bom? Eu tô aqui para falar de Tiranossauro Rex. E o que a gente sabe sobre as penas no Tiranossauro Rex? É isso que importa hoje, tá bom? Então é assim, foram sim encontrados fósseis, né, de Tiranossauro Rex que tinham algumas penas espalhadas pelo corpo, certo? Mas essas penas, elas não eram iguais às penas das aves de hoje em dia, nem no formato e nem provavelmente na coloração, né? Aliás, produção, bota aí umas imagens para a gente ver. Como você pode ver aí nas imagens, Tiranossauros Rex de diferentes idades tinham também diferentes partes do corpo cobertas por penas, né? E aí, para que serviam essas penas no Tiranossauro Rex, né? Bom, não dá para ter uma certeza, mas o que os pesquisadores falam é que podia ser algum tipo de comunicação entre Tiranossauros Rex, poderia servir para aquecer o corpo deles ou ajudar a aquecer e proteger o corpo. Então seria alguma coisa desse tipo. Bom, e aí, gostou do vídeo de hoje? Então, antes de terminar, aqui vai uma dica grátis para você. Você gosta de saber sobre dinossauros? Gosta de conhecer os dinossauros, diferentes tipos? Então, a dica que eu dou hoje é: leia livros. Isso não é nenhuma propaganda não, ninguém me pagou para falar isso. É que eu acho realmente muito importante. E nos livros a gente encontra muitas informações legais, imagens coloridas, e a gente conhece bastante sobre determinado tema, tá bom? Então é isso aí, gente. O vídeo vai acabando por aqui, mas antes eu peço para você aquelas 3 coisinhas. Deixa seu like, ativa o sininho das notificações e não esquece de comentar bastante aqui no nosso vídeo, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu!